Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando o seu programa Fonte de Fé e para nós é um prazer, uma alegria muito grande contar com a sua audiência, com a sua participação. Você que sempre tem acompanhado a programação da Rede Brasil e tendo sido sempre abençoado por isto. E louvamos a Deus, em nome do nosso pastor presidente, queremos agradecer a sua participação, a sua audiência. Sempre lembrando que você pode ser também um canal de Deus para estar compartilhando toda esta programação, principalmente você que acompanha através das redes sociais, pelos canais do YouTube, você pode estar copiando este link deste programa e dos demais e sempre enviando para os seus familiares, para os seus amigos de trabalho e com certeza Deus há de recompensar por essa atitude missionária. Seja também você um evangelizador, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus através da Rede Brasil. E para nós é uma alegria poder contar com a sua presença, juntos, crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, tendo como principal propósito sermos edificados, trazendo sempre reflexões da Palavra do Senhor para que a nossa fé continue firmada em Cristo Jesus. E nesta oportunidade estaremos tomando como base a vida de um personagem ou uma participação importante que este homem tem na história da igreja primitiva e aprender com ele, aprendendo com um discípulo chamado Ananias. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos. Leiamos no capítulo de número 9, dos versículos de 10 ao versículo de número 18. Acompanhe conosco a leitura deste texto bíblico. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Esse texto da Palavra de Deus é de todos nós bastante conhecido. Nós encontramos nesta porção bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, uma das histórias marcantes dos primeiros 30 anos da história da igreja primitiva. É do seu conhecimento que o evangelista Lucas, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele faz um relato, ainda que resumido, com os principais eventos que marcaram os primeiros 30 anos da igreja. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos aquilo que Cristo continuou fazendo por meio do Espírito Santo, através da vida de seus servos. Porém, no capítulo 9, nós encontramos um fato que será um divisor de águas na história da igreja primitiva. E por que não também dizer do judaísmo? Visto que nesse texto nós encontramos a conversão de Saulo, que também tinha o nome de Paulo. Este homem que dispensa comentários quanto à sua importância, quanto ao seu conhecimento, quanto a o que ele passou a representar depois da sua conversão ao cristianismo. Antes disso, porém, o texto o apresenta como uma fera selvagem, como alguém que respira ameaças contra aqueles que servem ao Senhor. E o seu zelo religioso é tão extremado de que, não confortável em apenas perseguir os cristãos que habitavam em Jerusalém, ele pede carta de liberação, de autorização, para ir a Damasco, capital da Síria, para perseguir os cristãos que ali estão. E é exatamente nesse transcurso
que você conhece muito bem, em que há a manifestação de Cristo ressurreto, trazendo a mudança da vida deste personagem. Esta conversão ela é tão importante que no livro dos Atos ela aparece 3 vezes. Uma contada pelo evangelista Lucas, ou seja, redigida por ele. A outra é o próprio Paulo que a menciona em Atos capítulo 22, versículos de 1 a 16, e posteriormente em Atos 26, versículos de 9 a 18, Paulo mais uma vez reafirma a sua experiência que foi um divisor de águas. No entanto, eu quero chamar a sua atenção, não é necessariamente para o apóstolo Paulo, mas para um personagem que surge na história deste homem, que às vezes se lê e se passa desapercebido por ele, não considerando as lições que podemos aprender e, sobretudo, a importância que este homem passou a ter, por ser alguém a serviço de Deus para abençoar, nada mais, nada menos, a história daquele que seria, depois de Cristo, um homem mais importante do cristianismo. Este é nada mais, nada menos, Ananias, um discípulo chamado Ananias. O nome Ananias, dentro da cultura hebraica, significa Javé foi benigno ou Jeová é bondoso. O nome Ananias era muito comum nas páginas do Antigo Testamento. Apenas a título de lembrança, nós encontramos de que até uma cidade foi dado o nome de Ananias. Isso está em Neemias capítulo 11, versículo de número 32. Havia um levita que ajudou Esdras lendo a lei para o povo em um período muito marcante de restauração espiritual. Isso está em Neemias capítulo 8, versículo de número 4. Nós encontramos um homem chamado Ananias ali como sendo um levita. Um dos 3 amigos de Daniel lá em Babilônia tinha exatamente este nome, conforme Daniel 1:6. Entre estes havia Ananias. Veja que era um nome muito comum. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 3 a 5, a propósito, já tinha sido feita menção de um outro personagem chamado Ananias, aquele que era esposo de Safira. Lembra que haviam se confederado para trazer um engano e morreram ambos porque mentiram a Deus diante dos seus servos, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. No entanto, este personagem aqui, destacado em Atos 9, é alguém que faltam-nos informações exaustivas a seu respeito. Mas o pouco que se fala dele é suficiente para aprender lições preciosíssimas e lições profundas para a nossa vida espiritual. Primeiro, observe que este homem passa a pertencer a um projeto, sendo um instrumento de Deus para nada mais, nada menos, ir ao encontro daquele que seria, repito, um dos homens mais importantes da história da igreja. E Deus, o Senhor Jesus, revela-se exatamente a um homem, um certo discípulo chamado Ananias. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? De várias que você pode estar também absorvendo deste texto, mas me permita compartilhar isto aqui que anotei. É que a escolha de Deus independe do status humano. Eu acho isso surpreendente, porque, sejamos sinceros, para um homem da importância que Saulo já tinha na sociedade judaica, em razão do conhecimento que ele tinha do judaísmo, da lei do Antigo Testamento e da importância política e religiosa, em razão de ser ou passará a ser alguém de muita importância para a história da igreja. Não seria melhor Deus enviar alguém importante tanto quanto ele? Talvez um apóstolo João, apóstolo Pedro, pessoas de importância dentro da realidade religiosa, cristã, homens que tivessem um certo conhecimento já evidenciado, de uma certa influência espiritual, de uma envergadura ministerial. Mas observe que a quem é que Deus manda ir ao encontro de Saulo? Um certo discípulo chamado Ananias. Qual é a sua função? Qual é a sua importância política? Qual é o status humano que este homem exerce? Veja que, pela expressão que Lucas se utiliza, já aponta para a sua simplicidade. Um certo discípulo. Isso aponta para esta verdade, que Deus escolhe independente
do status humano. Quando Deus quer, naturalmente, Ele usa pessoas importantes. Você acredita nisso? Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que quando Deus quer e precisa, se é que eu posso usar essa expressão ligada a Deus, precisar, mas dentro de uma linguagem humana, me permita utilizá-la. Quando Deus deseja que a sua vontade seja executada, Ele usa pessoas importantes. Você lembra que Daniel exerceu um papel importante em Babilônia, mas ele já tinha origens de príncipe. Ele fazia parte da nata da sociedade judaica. Dentro da tribo de Judá, ele pertencia a uma família nobre, a uma família real. Veja que exatamente por esse critério, por estas características, é que ele é introduzido àquele momento de capacitação para poder trabalhar diante do rei Nabucodonosor, para vivenciar uma vida palaciana, mesmo estando em terra estranha. Observe que Deus se utiliza, sim, de pessoas de eminência, de importância política, social, religiosa. Deus usa pessoas importantes, sim. Mas Ele não está preso ao status humano para que possa utilizar alguém. Quando Ele envia um certo discípulo chamado Ananias, Ele está nos ensinando isto, que Deus não está preso à posição, a status humano, à influência política, social ou religiosa que alguém tenha ou deixe de ter. Se tiver, pode ser usado por Deus. Mas se também não tiver, isso não é obstáculo, isso não é barreira, isso não é estorvo, não é impedimento para Deus se utilizar. Ele escolhe independente do status humano. Você lembra quando em Amós, no capítulo de número 7, nós encontramos em seu livro, nos mostrando esta verdade, quando o homem foi contrariá-lo, dizendo que ele não deveria continuar profetizando. Diz o texto que ele nem era boieiro, ou seja, ele não era profeta, nem filho de profeta, diz ele, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Aí ele diz assim, mas Deus veio ao meu encontro e mandou que eu profetizasse e pregasse a sua palavra. Parafraseando, o que é que Amós estava dizendo? De que ele não tinha origem de importância, de eminência, não pertencia a uma família tradicional, mas que Deus ainda assim quis escolhê-lo para fazer a sua vontade. Porque Deus escolhe independente do status humano. Que coisa maravilhosa. Observe que Deus, Ele escolhe baseado não no que a pessoa tem, no que diz respeito ao âmbito material. Ainda, repito, que Deus possa se utilizar, sim, sem sombra de dúvidas, de pessoas que têm um certo poder aquisitivo, influência, nas áreas mais divergentes da história ou da vida humana. Mas Deus olha considerando o caráter. Porque a respeito de Ananias, veja o que diz aí, Atos capítulo 22, versículo de número 12, o que nos faz entender o que foi que Deus viu naquele homem para que ele pudesse ser útil. Atos capítulo 22, versículo de número 12, nós entendemos que a escolha de Deus baseia-se no caráter. Está escrito assim, e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Você percebe o que o escritor está fazendo menção? Isto é Paulo narrando a sua conversão e fazendo menção daquele que foi introduzido no projeto, no propósito, na cena, dizendo que Ananias era varão piedoso, conforme a lei, ou seja, um homem que seguia os mandamentos de Deus, a sua palavra, era um homem comprometido com a ortodoxia, com o ensino das Escrituras, com a palavra revelada. E ele é chamado de alguém que tinha bom testemunho diante de todos. Ora, requisitos necessários para ser usados por Deus. Ainda que alguém não disponha de uma condição material, financeira, talvez não tenha uma conta bancária gorda, não está estabelecido em uma posição elevada, mas se tem bom caráter, se tem bom testemunho, se tem vida de altar, conforme as Escrituras, nada impede de Deus utilizar a sua vida.
Veja que Deus valoriza mais o ser, no sentido de ter caráter, de ser um homem piedoso, do que propriamente do ter. Hoje, os valores estão invertidos, você sabe muito bem disso. Dependendo para o que seja e quem seja, a escolha é direcionada. Alguém pode escolher alguém, como eu já participei de uma empresa, pelo estereótipo. E olhar e dizer, você tem um perfil para tal atividade, mas não conhecer de fato se aquela pessoa essencialmente corresponde para aquela função, para aquela atividade, porque prioriza-se mais o que está na aparência. Mas me permite dizer que Deus não está preso à aparência. O que Deus quer é essência, é caráter, é comportamento, é conduta. É alguém que vive uma vida reta aos olhos de Deus. E quando eu digo vida reta, não é perfeito, porque não há perfeito na terra. Não há perfeito sem defeito, como diz os antigos, né? No sentido de dizer de que a perfeição plena só atingiremos quando tivermos os nossos corpos glorificados e sermos arrebatados. A perfeição que a Bíblia fala por meio do apóstolo Paulo é maturidade, não é sem defeito. É alguém que chegou a um nível espiritual de maturidade, que sabe conviver em todas as circunstâncias. Mas perfeição no sentido pleno de sem defeito, não há ninguém. Só Cristo tem esta característica. Só Cristo tem essas qualidades. Observe, portanto, que Deus prioriza caráter. Em Atos capítulo 6, versículo 3, os primeiros diáconos que foram escolhidos não pelas suas características aparentes, pela sua capacidade de verbalizar, não, ainda que tudo isso seja importante, mas foram escolhidos baseados em seu caráter. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 10, nós encontramos, consequentemente, a recomendação paulina de que aqueles que exercem atividades precisam corresponder com caráter, com características de quem serve verdadeiramente a Deus. E Ananias é alguém piedoso, cuja vida é pautada com as Escrituras e que pode transitar, usando aquela expressão irrepreensível, alguém que não está sendo provocado ou atingido por uma falha moral, mas alguém que sabe viver de acordo com os parâmetros divinos e consegue transitar sem ter alguém, evidentemente, o que falar contrário ao seu respeito. E como é bom quando Deus atesta isto. Porque uma coisa é alguém dizer, hoje com o advento da internet, das redes sociais, tem muita gente dizendo que é muita coisa, mas nem sempre o discurso coincide realmente com a prática. E o melhor é Deus atestar. Lembra do que Deus disse a respeito de Jó? E a quem Deus disse? A quem conhece também a trajetória do ser humano, né? Quem estuda o comportamento do homem desde o Jardim do Éden. Observe que a Satanás, Deus disse a respeito de Jó. Tem visto? Homem temente, justo, reto, que se desvia do mal. Veja que Deus atesta o caráter. Jó era alguém que vivia de acordo com os parâmetros divinos. Ananias nos ensina que Deus escolhe baseado no caráter e não necessariamente no carisma, no aquilo que a pessoa tenha aos olhos ou visualizando aos olhos humanos. Segundo, para seguirmos para a conclusão desta reflexão, Deus usa quem está disposto, porque quando Jesus aparece a ele em visão, está no capítulo 9, não é? Versículo de número 10, Jesus disse assim, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que é isso? Primeiro que mostra a sensibilidade de Ananias, porque não precisou Jesus se apresentar, falar mais de uma vez, está chamando, como fez com Samuel, chamar mais de uma vez, já que Samuel não tinha experiência devida como jovem, conforme está lá no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Mas quando Jesus disse Ananias, ele identificou quem era que estava falando, teve o discernimento espiritual, a sensibilidade e, sobretudo, disposição. Porque quando Jesus disse Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que é isto? É alguém à disposição. E Deus usa quem está à disposição. Veja que Ananias não titubeou. Ele não disse, eis-me aqui, Senhor, mas envia aquele outro lá. Não, ele disse, eis-me aqui. É semelhante àquilo que Isaías disse quando recebeu a convocação, quando teve acesso à corte celestial.
e ouviu a Trindade dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías, de imediato, em razão do investimento, da misericórdia, da bondade, do que Deus havia feito em restauração em sua vida, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos vivendo uma época em que poucas pessoas estão disponíveis. Às vezes, dependendo para o que seja, alguém até se dispõe. Mas Ananias, mesmo sem saber para o que era, ele disse: eis-me aqui, estou disponível, estou lhe ouvindo, estou atento, não perdi a sensibilidade, ainda que não tenha uma função elevada, uma função de destaque, de prestígio na sociedade, no mundo religioso, mas eu sou alguém de intimidade, eu estou ouvindo tua voz, eu estou tendo a sensibilidade de discernir, de identificar, e ao saber quem é, chamando de Senhor, reconhecendo Cristo como aquele que manda, ele diz: estou aqui, estou à disposição. Podemos também dizer isto? Deus pode ouvir dos seus lábios nesta oportunidade, através da reflexão, da provocação que as Escrituras nos traz, e ouvir dos nossos lábios dizendo, como Ananias disse: eis-me aqui. Você está à disposição de Deus? Você está disponível para o Senhor, para que Ele use sua vida, para que Ele haja no seu viver, para que Ele, através de você, alcance outras pessoas, para que Ele influencie, para que Ele possa usar sua vida para orar por alguém, para abençoar uma vida? Ele pode contar com você? Não sei se você está do lado de alguém, pertinho, provoque também esta pessoa no sentido positivo e pergunte, estenda essa pergunta a ela: Deus pode contar com você? Deus pode contar com a sua vida? É o que Ananias também nos ensina. Mas Ananias, além de estar disposto para ser usado pelo Senhor, a ponto de dizer: eis-me aqui, mas eu concluo dizendo, à luz do texto, versículo 11, versículo 15 e versículo 17, que Ananias não estava disposto para aparecer, porque tem muita gente, às vezes, que está disposto para aparecer. É para estar nas redes sociais, Senhor, é para estar sendo visto, é para estar sendo aplaudido, é para estar sendo reconhecido. Tem gente que, às vezes, se dispõe com o propósito de estar em evidência, debaixo das luzes, não é? Mas Ananias, a preocupação dele não era em aparecer, mas sabe qual era a preocupação dele? Veja aí, versículo 11 de Atos 9. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Jesus deu uma ordem para ele. Veja o que diz o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 17, está escrito assim: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Você percebe que Jesus deu uma ordem expressa. E olhe que a ordem que Jesus deu confrontou a lógica de Ananias, porque quando Jesus disse assim: Ananias, vai à rua direita procurar Saulo, que está na casa de Judas. Deus deu o endereço, deu a localização, deu a referência e o nome de quem Ananias precisava encontrar. E quando ele ouviu que era Saulo, ele disse: Senhor, sobre este nós temos ouvido coisas negativas. Eu tenho visto, Senhor, nós temos ouvido de que este homem tem perseguido os teus santos por onde passa e veio com carta de liberação para nos colocar na prisão e o Senhor está facilitando a vida dele. Ora, ele veio ao nosso encontro e o Senhor está mandando eu ir ao encontro dele. Jesus disse: vai, Ananias, eu já tratei com ele, eu já agi, ele está quebrantado, está orando. Era o indício de que algo tinha mudado na vida dele. E eu já apresentei você a ele, eu já fiz ele saber de que você vai. E Ananias não titubeou. E diante da ordem, que talvez aos seus olhos não parecia ser coerente, o texto diz que ele levantou-se e foi. Sabe o que é isso? Disposição para obedecer. Era alguém que não se preocupava, ainda que a ordem fosse contraditória, pelo menos aparentemente, que se chocasse com as suas preferências, com o seu emocional, com a sua lógica,
Mas quando Jesus disse, vai, ele se levantou e foi. Deus espera de nós obediência plena, sem reservas, sem estar questionando. Por que isso, Senhor? Para que isso, Senhor? Você não vê em momento nenhum mais Ananias questionando, apenas dizendo o texto, e Ananias foi. Deus pode contar com a sua disposição para obedecer, independente do cenário, mesmo sem fazer sentido aos seus olhos. Aprove a Deus de que esta palavra alcance espaço em nosso coração e que possamos aprender com Ananias, um certo discípulo, a estar disposto também para obedecer indiscutivelmente à vontade expressa de Deus. Lembre-se que, ainda que a vontade de Deus aos seus olhos seja contraditória, lembremos-nos o que Paulo disse, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se Ele está mandando, Ele se responsabiliza. Vamos orar crendo no cuidado e no direcionamento de Deus? Façamos isto em nome de Jesus. Pai amado, Deus de poder, Deus de toda a glória, queremos Te agradecer por Tua fidelidade, pela Tua palavra, pelas Tuas exortações, os Teus ensinamentos. Nos ajuda a estarmos à Tua disposição, entendendo de que o Senhor escolhe, independente do status humano, independente da posição que alguém venha a ter, Tu és soberano e fazes de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, nos ajuda a estarmos disponíveis, sensíveis ao Teu agir, ao Teu falar, ao Teu dirigir. Permanece abençoando a cada família, que consequentemente, Senhor, esteja à disposição para obedecer a Tua ordem, fazendo a Tua vontade, para que o Teu nome seja engrandecido. Assim Te pedimos porque cremos e confiamos no poder desta palavra, que é viva e é eficaz. Assim nós Te agradecemos pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer mais uma vez pela sua participação, dizer que o seu programa Fonte de Fé está se findando, mas a programação da Rede Brasil segue abençoando a sua vida. E até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida agora e para sempre. Amém.